Bom, pessoal, eu sou o professor Marcelo e vou dar aula de mecânica dos solos para vocês, né? Vai aqui alguns avisos a respeito da prática que não vai ser oferecido esse semestre, provavelmente no segundo semestre. E, e esse semestre basicamente será teórico, né? E as aulas práticas, provavelmente, se tudo correr bem e terminar a pandemia, no segundo semestre teremos as nossas práticas em laboratório. Espero que vocês gostem dessa aula. Eu sei que será um pouco cansativa, mas são aulas interessantes, de grande conhecimento, né? E qualquer dúvida eu estarei à disposição, né, no WhatsApp, que será aberta para essas disciplinas, tá bom? No sistema acadêmico lá consta o horário de trabalho, o horário de provas, né? E a frequência de vocês, claro, tá certo? Esses trabalhos terão uma data específica para entrega e as provas, né, terão que ser feitas no mesmo dia e vai ser predeterminado um horário para entrega dessas provas, tá? Que tenhamos uma boa aula. Qualquer dúvida, eu estou através do WhatsApp. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai falar sobre a mecânica dos solos, basicamente essa primeira aula, que vai ser em duas partes, eu esqueci de dizer, é a origem e natureza dos solos, para a gente ter um conhecimento específico de onde que veio esse solo e qual é a natureza desse solo. Então, as obras de engenharia, especificamente, elas são assentadas sobre um determinado terreno, né? E esse terreno, ele requer que, que tenha um comportamento que deverá ser considerado para que essa estrutura seja assentada sobre ela. Então, por isso que na mecânica dos solos, nós devemos, os técnicos, os engenheiros, devemos ter um certo conhecimento, inclusive de solos, tanto na parte de conhecimento teórico ou específico no caso de laboratório, para que possamos determinar que tipo de solo para a gente colocar, assentar essa estrutura em cima. Então, o que vem a ser a mecânica dos solos, né? A mecânica do solo é nada mais nada menos que uma ciência que faz parte da engenharia, que estuda o comportamento desses solos. Quando esses solos têm tensões, essas são aplicadas sobre elas, por exemplo, como nas fundações, no caso das escavações, ou perante o escoamento de água nos seus vazios. A mecânica dos solos, ela está inserida na engenharia geotécnica e na engenharia de solos, e em relação a para os seus praticantes, ela tem três tipos: diversidade de suas atividades, peculiaridades que o material apresenta, e terceiro, engenhosidade requerida para soluções de problemas reais. Então nós vemos aí, né, um cronograminha bem pequeno, o que, o que é a geotecnia. Ela é parte de geologia, parte da mecânica dos solos que a gente vai estudar agora e parte da mecânica das rochas. Nós vemos um quadro 1 aí, o tipo dessas aplicações da mecânica dos solos, né? O solo como fundações, então vocês vão ter fundações
fundações rasas profundas em solos moles e solos expansivos, né? Solo com material de construção, que são as barragens de terra e enroncamento, estradas e aeroportos. Estabilidade dos solos, que é nos taludes e escavações. Eu vou explicar logo para frente o que é talude. Suporte dos solos, estruturas de arrimo e silos. Eu também para frente vou falar sobre tudo isso aí. Vamos começar com fundações, né? É uma matéria específica, mas que também ela está vinculada à mecânica dos solos, né? As fundações, elas provocam cargas, seja qualquer estrutura que for construída, né? E essas cargas, elas descarregam tensões no solo através dessa própria fundação. Então, fundação é uma parte essencial de qualquer estrutura, né? Você não pode fazer uma fundação, qualquer que seja ela, sem ter conhecimento do solo, né? Se for uma estrutura muito grande, você provavelmente, se você tem que ter um conhecimento em que tipo de fundação você deve colocar naquele determinado lugar, naquele determinado solo. O seu tipo e detalhes de construção, eles podem ser decididos como conhecimento e aplicação dos princípios da mecânica dos solos, né? Também as obras subterrâneas e estruturas de contenção. Vocês estão vendo duas fotos aí do lado esquerdo, são obras subterrâneas, como são os túneis. Isso dá basicamente no Sudeste, tem muito, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E as estruturas de contenção, vocês estão vendo do lado esquerdo, são muros que evitam o deslizamento e o deslocamento dos taludes, né? Isso aqui é um talude de corte, né? Então, as obras subterrâneas, como estruturas de drenagem, dutos, túneis, e as obras de contenção, como os muros de arrimo, cortinas atirantadas, elas somente podem ser projetadas e construídas usando os princípios da mecânica dos solos e o conceito de interação solo-estrutura. Para você fazer um túnel ou um muro de arrimo, como está demonstrado aqui nas fotos, você tem que ter um conhecimento de mecânica de solos, você tem que ter um estudo aprofundado de solos, para que tipo de solos, para ter esse cuidado para fazer uma determinada obra. Que tipo de túnel que eu vou fazer, de que tipo de escavação que eu devo se proceder para fazer esse túnel, de acordo com o tipo de solo ali localizado. No muro de arrimo é a mesma coisa, né? Você tem que ter o conhecimento desse tipo de solo para você estruturar seu muro de arrimo, né? No caso do projeto de pavimento, a foto do lado direito, né? No caso de engenharia, existe uma disciplina chamada pavimentação, que você determina nas estradas o pavimento depois que termina a terraplenagem. Aí vem o subleito, a subbase, a base e finalmente o revestimento asfáltico, né? Do lado esquerdo nós temos uma operadora esparramando uma massa asfáltica, né? Já numa base estabilizada, tá certo? Então, no projeto de pavimentos, esses pavimentos dependem muito da transmissão das cargas geradas pelo tráfego. À medida que o tráfego vai passando, né, as rodas dos veículos vão transmitindo cargas em cima do pavimento, né? Problemas que pode dar no projeto de pavimentos flexíveis, esse é um pavimento flexível, são o efeito de carregamentos repetitivos e problema devido às expansões e contrações do solo por variações em seu teor de umidade. Quando você constrói o subleito, subbase e a base, cada material desse aqui, ele tem, pelas normas,
é determinado um tipo de expansão e um tipo de suporte que mais frente a gente vai falar, que é o CBR. Tá? Nas escavações de ateios e barragens, quando você faz uma execução de escavação, o solo ele requer cálculo de maior estabilidade nos taludes resultantes, né? Principalmente nos taludes das escavações profundas, ou nos aterros, ou nas barragens, né? Para a construção de aterros e barragens de terra, o solo ele é empregado como material de construção e fundação, e ele necessita de um conhecimento completo de comportamento de engenharia do solo, especialmente na presença de água. Tem que se ter muito cuidado sobre especificamente presença de água na construção de aterros e nas barragens de água. Pode haver trincamento, né? A barragem pode se romper, né? Pode ter todo esse tipo de problema, né? Barragem do Córrego do Feijão lá no município de Mariana, Brumadinho, né? Foi com penetração de água, a água subiu demais na barragem, se filtrou com o tempo, foi se filtrando e ela se rompeu. Em relação à estabilidade de taludes, dos efeitos do fluxo da água através do solo, essa estabilidade de talude é feito um processamento de adensamento, que é uma compactação. A cada 20 centímetros você faz esse tipo de compactação nos taludes de aterro, e também dos recalques a ele associados. O processo de compactação empregado é essencial para o projeto de construção eficiente de aterros e barragens de terra. Continuando, né, nessas escavações, no caso das escavações para drenagem, para as escavações profundas, necessita às vezes acima de 1,5 m escoramentos provisórios, né? Por quê? Porque pode haver rompimento e deslizamento e pode-se essa escavação se fechar, dando acidentes. Vamos falar um pouco da história agora, sobre solos, né? Aí tem algumas grandes, né, grandes construções antigas, né, e que até hoje não existe problema de recalque, de deslizamento, mas assim um pouco de oxidação, devido a centenas de anos dessas construções. A gente está vendo as pirâmides do Egito, os templos da Babilônia aqui embaixo, né? A grande muralha da China aqui embaixo, que é mais de 5.000 quilômetros, os aquedutos e estradas do Império Romano. Nós temos aí 4 exemplos históricos, né, de cada um sobre problemas coerentes em relação a problemas principalmente de escorregamentos, né? Uma aconteceu no Panamá, vocês vão ver para frente fotos, né, Estados Unidos, Suécia e Alemanha, desses escorregamentos, erosões e assim por diante. Primeiro nós temos o Canal do Panamá, pode-se notar, né, a construção que seria provavelmente da eclusa, foi implantado um sistema de trem para se fazer a escavação, transportar, né, e o solo não aguentou e houve um escorregamento. Antes de falar em escorregamento, eu vou falar sobre o grande pai da mecânica dos solos, que foi Carl von Terzarg, que era engenheiro civil de larga experiência. Ele tinha um sólido preparo científico e um acurado espírito de investigação, né? Por causa de Terzarg, nós hoje podemos determinar em laboratório parâmetros de resistência e deformabilidade em amostras de solo, o que não era possível. E podemos hoje aplicá-los a modos teóricos adequados
desses materiais, desses solos, né? E Tezzarg também identificou o papel das pressões na água no estudo das tensões, que foi primordial, né? E apresentou-se soluções matemáticas para essa evolução desses recálculos, principalmente no caso das argilas, determinado tempo após o carregamento desses recálculos. Voltando a alguns acidentes geotécnicos, nós temos aí a ruptura da barragem de Teton, nos Estados Unidos. Vocês podem perceber aqui que ela foi rompida e inundou uma parte da cidade. Nós temos aí a ferrovia Madeira-Marmoré, lá de Rondônia, né, entre Porto Velho, saindo de Porto Velho para fazer extração de borracha, né? Houve deslizamento de terra do aterro onde que era construída a ferrovia, onde que está essa pessoa aqui, é onde que passavam os trilhos. Você viu que o deslizamento provocou até lá embaixo. E o deslizamento, o deslocamento geotécnico mais famoso é a Torre de Pisa, né? Ele foi construído, foi assentado num solo irregular, né? Essa é uma edificação de porte de 14 mil toneladas e, e foi monitorado por longo tempo, né? Já ela, quando ela foi construída em 1292, ela já apresentava uma inclinação de 1,5 grau e em 1817 a inclinação havia aumentado para os 4 graus, em 92 ela pendia 4,5 metros em relação ao seu eixo vertical, cerca de 5,5 graus. Né? Em 2001, a Itália resolveu fazer uma obra que custou 25 milhões de dólares, reduzindo 40 centímetros essa inclinação da torre, e ela finalmente foi reaberta ao público. Vocês perguntam por que ela não poderia ser, é possível, né? Ela ser totalmente reclinada, né? Desreclinada, vamos dizer assim. Aí acabaria o turismo, né? A Torre de Pisa ela é famosa por sua inclinação. Então eles fizeram essa obra justamente para ela ficar permanentemente com esse tipo de inclinação para a sua visitação. Aí nós temos ainda a ruptura da barragem de Malpasset, na França, né? Você pode notar aqui, quem tem conhecimento de solos, são rochas calcárias, e isso, a rocha calcária tem um poder de reter água juntamente com a argila, né? Se ela tiver algum vazio, as rochas de calcário, se ela tiver algum vazio entre elas, ela pode conter água, essa água pode oxidar o calcário e pode haver rupturas, fissuras nessas rochas e pode provocar esse tipo de acidente. Isso aí nós vemos um escorregamento da encosta de La Conchita, né, na Califórnia, Estados Unidos. Vocês podem perceber na foto que o escorregamento foi tão grande, que pegou uma parte da cidade aí, havendo inclusive mortes. Isso aí é uma foto no ano de 2001, 2002, eu não lembro, mas é um escorregamento que provocou a destruição de um prédio no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Veio lá de cima uma grande umidade, chuvas, né, constantes, provocaram esse escorregamento e acabou destruindo um prédio inteiro. Aí a queda da ponte Witzer Ribeiro, né, lá em Portugal, também um acidente geotécnico. Agora vamos falar, depois de tudo isso aí, uma definição, objetivo e vinculações com as demais ciências. Né? O professor Tarzeg, ele definiu a mecânica dos solos
que consta do livro Theoretical Soil Mechanics, né? Que a mecânica dos solos é a aplicação das leis da mecânica e da hidráulica relativa aos problemas de engenharia, os sedimentos e outros depósitos não consolidados de partículas sólidas produzidas pela desintegração mecânica ou química das rochas, prescindindo do fato de conter ou não elementos constituintes de substância orgânica. Ele quis dizer o seguinte: a aplicação da mecânica dos solos é aquilo todo dos sedimentos ou depósitos que não são consolidados, quer dizer, eles são provocados por deslizamento, contaminação, oxidação, aí que entra a mecânica dos solos, né? E que os solos são constituídos por substâncias orgânicas, ou não. O objetivo da mecânica dos solos é, contudo, substituir por método científico os métodos empíricos de projeto aplicados no passado na engenharia de fundação e obra eterna. Então, quando você monta uma estrutura no solo para essa fundação, você estuda esse solo. Se por acaso esse solo não é adequado para esse tipo de fundação, receber essa estrutura, né? A mecânica do solo, ela te dá o saber, né? O conhecimento para você estudar esse solo e determinar que tipo de fundação você vai poder projetar para construir a sua estrutura em cima. Se você ficar atento aos problemas, né, relacionados com a investigação do tipo dos grãos, do solo, aquele lá, que você vai colocar a sua estrutura, e quais as condições que ocorre esse tipo de solo, e qual é o seu comportamento quanto as suas ações externas e também externas, né? E como vai ser presente as suas aplicações à técnica das construções, quer das obras de terra, quer que sejam as fundações. Aí podemos dizer que a mecânica dos solos depende de todas as ciências básicas da engenharia civil e nós podemos vincular diretamente com a mecânica dos fluidos, a reologia e a resistência dos materiais. Eu não vou falar sobre reologia, eu vou dar uma picadinha para que vocês possam falar sobre, pesquisar sobre reologia, né? E isso aí vai ser, vai constar no primeiro trabalho, né? É uma pesquisa, vocês fazem uma pesquisa, é rapidinho para saber o que é reologia. Em geral, né, os solos são formados pela decomposição das rochas, a partir de agentes de intemperismo, a gente vai estudar muito sobre isso aí, por desintegração mecânica ou decomposição química. Então nós vamos falar as duas coisas. Primeiro nós vamos falar desintegração mecânica, elas são provocadas pelos agentes como água, temperatura, vegetação, vento, que se formam em pedregulhos e areia, solos de partículas grossas e até mesmo os siltos, partículas intermediárias, e somente em condições especiais as argilas, que são partículas bem finas. Já no caso da decomposição, não é desintegração, é decomposição química. O processo se dá porque há uma modificação química ou mineralógica das rochas, principalmente as rochas de origem. E o principal agente é a água e o mais importante mecanismo de ataque são a oxidação, hidratação, carbonatação, os efeitos químicos da vegetação. As argilas, nesse caso, representam o último produto do processo de decomposição. Então, eles são constituídos por um conjunto de partículas sólidas e vazios, preenchidos ou não. E esse comportamento do solo depende do movimento de suas partículas entre si. Se não tiver movimento das suas partículas, de qualquer que seja o solo, não vai desintegrar e nem vai decompor. Então nós temos aí materiais, eu quero falar sobre os materiais, né? É formado por processo inorgânico,
da natureza que possui composição química definida. Algum tipo de mineral, ferro, diamante, berilo, esmeralda, cristal, isso é tudo mineral. Quartzo, né? Então, todo mineral é uma substância sólida natural e homogênea com estrutura atômica característica. Diferente, por exemplo, de um solo que é areia ou num latossolo, né, que possui silt, possui argila, possui areia, pedregulho, né? E os minerais também formam a fase sólida do solo e são produto da erosão das rochas. Depois dos minerais, nós vamos falar da importância da rocha, porque é ela que se dá a origem do solo, né? Como a rocha é um corpo sólido natural e ele é resultante de um processo geológico determinado, formado por agregados de um ou mais minerais, eles são arranjados segundo as condições de temperatura e pressão existentes durante a sua formação. Existem três tipos de rochas: ígneas, sedimentares, metamórficas, e nós vamos falar dessas três rochas que é importantíssima e você ter conhecimento desses três tipos para que você possa plantar, construir a sua estrutura. Primeiro nós vamos falar das rochas ígneas, né, ou magmáticas, né? Por que magmáticas, né? Porque vem da denominação magma dos vulcões gerada para o interior da costa terrestre, né? E quando o vulcão, por exemplo, ele solta a sua lava em rocha incandescente, ela solidifica em material rochoso, ou ele é parcial ou e ele com o tempo ele se funde. Em contato com a água ele se funde e aí é determinado de magma. E também as rochas ígneas, conforme o seu local de formação, podemos dizer que tem dois tipos de rochas ígneas. As intrusivas, plutônicas ou hipoabissais, plutônicas que vêm dos vulcões, ou hipoabissais que vêm do fundo do mar, extrusivas ou vulcânicas, né, que também pode ser. Então aí tem dois exemplos, gente, de rochas ígneas, né? Do lado esquerdo nós temos o granito e do lado direito o basalto. O granito, dificilmente o granito tem um lugar aqui no Brasil, que é a parte de Minas, que possui granito e Espírito Santo também. Basalto, tem uma grande variedade de basalto no Brasil. Alguns estados têm o basalto e ele é muito utilizado para se fazer brita, para produzir na pavimentação asfáltica. As rochas sedimentares, elas resultam da consolidação de sedimentos, né? Elas podem ser detríticas ou sedimentares químicas, né? E essas partículas minerais, elas desagregam e são transportadas das rochas pré-existentes, não da origem ou da precipitação química ou ainda da ação biogênica. Aí tem um exemplo de rochas sedimentares detríticas, né? Do lado esquerdo nós temos um conglomerados, pedregulhos, quartzo, cristalzinhos, né? E do lado direito nós temos o arenito, né? Que são rochas sedimentares. O arenito faz parte da nossa vida, gente, né? Principalmente na área de Aquidauana e Anastácio. O latossolo vermelho, amarelo, não deixa de ser um arenito, ele possui basicamente essa cor. As rochas sedimentares químicas, nós temos dois exemplos aí, que são o calcário e a chepsita, que é o gesso. E as rochas metamórficas, né, elas se originam de outras rochas pré-existentes. Elas têm esses nomes justamente por causa das mudanças nas condições de temperatura e pressão que acontece no interior da costa terrestre.
Do lado esquerdo nós temos blocos de mármore, não confundir mármore com granito. Mármore é uma rocha metamórfica e a rocha sedimentar, a rocha ígnea, é granito. E aqui nós temos chapas de mármore do lado esquerdo. Portanto, meus amigos, logo logo será feito a parte 2 da aula para não ter essa aula ser muito cansativa, né? Curtam essa parte 1 e depois vocês abrem a parte 2 para finalizar a nossa primeira aula de mecânica dos solos. Até mais.